E aí, meus queridos alunos do primeirão, estou aqui no meu jardim gravando essa parte dessa aula porque tá muito frio e eu resolvi tomar um solzinho. Talvez a iluminação da aula fique um pouco exagerada, mas a culpa não é minha. São elementos da natureza. A gente vai começar a nossa aula de filosofia moderna, ok? Essa aula já começa com uma frase maravilhosa do Descartes que é: não é o suficiente ter uma boa inteligência, o principal é saber usá-la. Ou seja, não basta a gente saber as coisas, decorá-las, saber classificar, mas sobretudo saber os limites do nosso próprio conhecimento, sobretudo saber a diferença entre a minha opinião e a realidade. Às vezes uma coisa pode estar totalmente distinta da outra. Às vezes a sua opinião não é sua na realidade. Foi algo que você adquiriu através de uma conversa com outra pessoa. Às vezes você está confundindo confiar na pessoa e confiar na mesma informação que ela deu. Às vezes uma pessoa de extrema confiança sua pode dizer uma coisa equivocada. E até que ponto você duvidar do que ela disse é duvidar da integridade dela? A gente tem que saber separar as coisas. Então, por exemplo, se eu duvido de algo que você me diz, eu não estou duvidando da sua integridade. Estou duvidando daquela informação. E eu posso duvidar a partir do momento que ela me parece duvidosa, né? Se você me dá uma informação que não tem fonte, que você não sabe me dizer se teve uma pesquisa em torno disso ou não, se você não sabe me dizer se era realidade, você não viu com seus próprios olhos, poxa, né? Eu não posso adquirir essa informação como se ela fosse a realidade das coisas só porque você é bacanudo. Só porque você é legal, né? Só porque eu gosto de você. Então, para isso, vai começar o que a gente chama de filosofia moderna. Então, a primeira coisa que a filosofia moderna vai fazer é reestabelecer o papel da filosofia como uma fomentadora da religiosidade, fomentadora da ciência. Nessa época, a filosofia seguia, assim, o cachorro tá os cachorros meio que me desconcentraram. Mas vamos lá, continuando. Nessa época, a filosofia, ela era vista, meus queridos, como uma extensão da religiosidade. Então, você só podia pensar as coisas a partir da concepção religiosa. O que o Descartes vai fazer é voltar a filosofia ao papel inicial dela, que era um papel de reflexão humana, a princípio, primeiramente, e essa reflexão humana questiona tudo, não é dogmática, né? O dogmatismo da Idade Média, que é essa coisa de tudo tem que ser religioso e você tem que acreditar cegamente, vai ser altamente questionado aqui, tá? E principalmente, meus queridos, a filosofia vai retomar o seu papel de criadora de metodologia científica, como ela era lá na antiguidade, tá? Então, a filosofia moderna é conhecida por separar a religião do pensamento filosófico. Para além disso, ela também é a sua busca pela filosofia da mente. Assim, dividimos a filosofia moderna dos séculos XV, XVI e XVII em epistemologia, que é o Descartes. Epistemologia é o caminho trilhado pelo pensamento científico. Como eu faço para criar ciência, né? E como que eu uso a metodologia científica, inclusive, para criar opinião, né? O racionalismo, que também é do Descartes. Saberes de produção científica auxiliam e modificam o pensamento e ideias. Então, para o Descartes, que vai ser um dos pais aí do começo do iluminismo, né? O pensamento que a gente tem sobre as coisas tem muito a ver com o pensamento filosófico-científico nosso também. Então, a gente quer arranjar explicação para tudo porque o nosso espírito humano, a nossa mente, faz a gente realmente querer entender a razão das coisas. Mas o problema é, quando eu paro o meu instinto, entre aspas, pela curiosidade dos saberes, tentando explicar as coisas que eu não entendo, né? Então, quando eu quero explicar um fator que eu não compreendo, é muito fácil para mim tacar na instância do sobrenatural, né? É muito fácil para mim falar que tudo que não é explicável cientificamente é uma manifestação divina, né? E na verdade o Descartes vai falar assim, olha, eu não duvido da existência de Deus, tanto que Descartes ele era cristão, né? Ou judeu, alguma das duas, mas ele acreditava no Deus judaico-cristão. Acho que ele era cristão mesmo. Ele fala, o problema não é você ter a crença religiosa, o problema é você transformar algo que deveria ser pensado, racionalizado, refletido,
numa mera crença religiosa. Tudo que você não compreende, você taca na instância religiosa. E aí você mata o espírito filosófico que você tem dentro de si, que é essa vontade de entender as coisas, de achar uma razão nelas. Para achar razão, não basta simplesmente eu achar que aquilo é conivente para mim. Então, razão aqui não é eu dar razão a algo. Tipo, eu cometer uma atitude errada e querer dar uma razão para isso. Muito além disso. A razão está justamente na ciência que as coisas têm, né? Em eu entender o funcionamento das coisas, da sua natureza, a partir de um conhecimento científico, beleza? E depois, por último, a gente tem o empirismo, que é o Kant aí, que vai tirar das práticas cotidianas das pessoas o conhecimento científico, tá bom? Então, o racionalismo é a corrente filosófica de inspiração matemática, acredita no raciocínio como uma operação mental, na qual utilizamos o discurso para externá-la e da lógica para extrairmos as conclusões. Ou seja, o racionalismo para o Descartes é o seguinte, eu usar o lado lógico do meu cérebro para conseguir entender como as coisas funcionam, mas, sobretudo, eu transmitir esse conhecimento para alguém através da linguagem, tá? Então, não adianta nada eu ser uma pessoa brilhante, mas não externalizar a lógica do meu pensamento. Eu não conseguir transmitir isso para outra pessoa. Ora, se somos todos seres humanos, é sempre possível fazer-se entender-se. Logo, quando você quer falar algo para alguém, você tem que falar de maneira clara, lógica e que a pessoa entenda. Se a pessoa não entendeu, tenta de novo, né? Agora, por exemplo, dizer que você falou algo e que ninguém te entende já é irracional, porque algum problema na sua comunicação há. Se você está dizendo algo que está incompreensível para os outros, existe algum problema aí, né? Essa corrente filosófica foi importante ao liberalismo para surgir como ideologia, principalmente por acreditar também que a vida em sociedade é possível de ser racionalista e pensar pelo coletivo, alcançar mais demandas, dentre outras coisas. Aqui, o racionalismo está impactando nas ciências humanas, porque ele está entrando na ciência política e falando assim, olha, eu não posso mais admitir esse papinho que tudo foi uma ordenação divina, que a sociedade só tem desigualdade porque Deus designou isso, porque o rei está no poder foi porque Deus quis. Não, eu preciso entender que assim como o ser humano criou a ciência para sobreviver e criar a sociedade, a gente também entende a sociedade a partir da ciência, né? Então não tem como eu entender uma sociedade a partir das visões religiosas daquela sociedade simplesmente. Aliás, ao analisar a religião, eu devo adicionar uma dose aí de metodologia científica, tá? Então, Descartes viveu entre 1596 e 1650, foi o filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano, que é um pensamento de racionalismo, né, lógico, o sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. É autor da obra O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1677. Uma das mais famosas frases do discurso é penso, logo existo. Por quê? Se você tem um pensamento, não é simplesmente pensei agora estou existindo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte. Quando você pensa algo, vamos supor, a sua concepção de família, ela veio de você ou você aprendeu? Se você aprendeu com alguém, de onde que veio esse conhecimento? Pensar a razão dos pensamentos, de onde veio as ideias, por que elas existem, quais são os fins dela, né? É papel da filosofia para a gente entender muito a lógica das coisas. Então, só dar um exemplo básico. Na Idade Média, não se incentivava amor entre os casados, né? Eles falavam que o casamento era para ter filho, e ponto. Para constituir uma família. Esse amor romântico que a gente está acostumado foi uma invenção da modernidade, tá? E aí eles estavam dando uma razão sentimental para aquela união, né? E a partir dessa concepção, que eu acabei de dar para você, que você, se não soubesse, deve estar um pouco chocado, pensa de novo. O que é família para você? A primeira palavra que veio na sua cabeça foi o amor, não é mesmo? Se para você isso é natural, filosoficamente falando, não é nem um pouco, porque foi uma invenção, tá? Esse amor que criam entre um e outro, lá na Idade Média, era respeito.
Você tinha que respeitar os seus pais acima de tudo. Amá-los não era um fator importante, tanto quanto o respeito, né? Então, assim, o que você considera hoje família foi uma invenção histórica. Se foi uma invenção histórica, você tem um dever de aprender sobre isso, né? Assim, só dessa maneira você vai poder dizer, olha, eu penso isso sobre família, porque você realmente buscou entender o conceito da família, tá? Aí sim, penso, logo existo, porque você tá pensando por si mesmo a partir de agora, beleza? Não liguem para esses gritos. Todo dia, religiosamente, essa criança fica gritando nesse horário e não sei, não tem razão específica nenhuma, tá? Não há nada de legal acontecendo aqui. Crianças são assim mesmo, tá? E aí, gente, continuando, a filosofia de Descartes se fundamenta na verdade, o que é mítico deve ser separado da sua metodologia. Assim, a ciência deve assumir uma postura de prática e não de especulação. Pô, é papel da ciência ficar querendo descobrir se Deus existe ou não? Não! Afinal de contas, se Deus é a personificação da crença e da fé do fiel, a partir do momento que o fiel acredita, Deus existe. Então não é papel da ciência querer provar as coisas religiosas, como faziam na Idade Média. É papel da ciência explicar o que está diante dos nossos olhos e a gente não vê. Isso é filosofia. Sabe, uma coisa velada que está na sua cara, mas você não enxerga. A filosofia vai lá e te faz ver essas coisas. Tá? Assim como as ciências exatas vão dizer assim, você não vê o ar, mas você respira ele. E de onde vem esse ar? Como que ele funciona? Por que você precisa respirar ele? Né? Para oxigenar o seu sangue, para fazer você basicamente existir, né? Senão você morre. E também, principalmente aí no caso, para fazer todo o seu sistema sanguíneo, seu coração, tudo funcionar. Seu cérebro, que também precisa de oxigênio, né? Então, assim, é mais esse papel, o da filosofia, do que falar, porque você não enxerga, a gente pode comparar com qualquer coisa divina. Que nem a galera fala, se você não vê o ar, então você pode dizer que é a mesma coisa com Deus. Olha, eu consigo provar a existência do ar. Agora, como eu disse, se eu ficar especulando se existe ou não Deus, eu vou ficar perdendo meu tempo, filosoficamente falando, pois é uma entidade que existe a partir do momento que o fiel acredita, né? Então eu não vou ficar especulando a crença num campo religioso. A partir de agora, a filosofia vai combater as crenças no campo científico, o que a gente chama de achismo, ou, entre outras palavras, uma concepção nada lógica e distorcida da própria realidade, beleza? Então, tipo, a galera que é terraplanista, que fala, é porque eu não enxergo a envergadura da Terra. Aí você vai lá com um racionalista e fala, meu querido, se a Terra fosse plana, você ia enxergar até no México. Não ia existir linha do horizonte, né? Então, o racionalismo consiste mais nisso, em combater as crenças que deixam o nosso pensamento obscurantista, atrasado. A gente é ser humano. A nossa maior particularidade é a inteligência, né? Então vamos usá-la, porque ela foi essencial para a nossa evolução. E ela continua sendo até hoje, né? Se estamos hoje com a situação de um vírus que pode nos matar e que a gente precisa criar ciência para se combater esse vírus, isso mostra como a ciência é importante para a nossa sobrevivência, inclusive, né? Então, ele tem 4 regras para chegar ao conhecimento. Nada é verdadeiro até que seja reconhecido como tal. Eu não posso simplesmente pôr uma crença minha acima da verdade. A crença pode ser uma maneira de eu buscar a verdade, e nisso ela é essencial. Porém, eu não posso colocar ela acima da minha busca, tá? Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. Ou seja, devem ser facilmente entendidas para alguém que é genuína, que não entende, mas devem ser complexas para quem manja do assunto. É aquele lance de eu que sou da história, uma coisa é eu conversando com um professor universitário de história, outra coisa é eu conversando sobre história com um aluno meu. Eu tenho que saber separar esses diálogos. E eu tenho que manjar tanto da parte complexa quanto da parte didática, tá? Como ele estava vivendo uma época de obscurantismo absoluto, praticamente, e absolutista, ele precisava dessa didática para divulgação do pensamento científico, que é um papel da filosofia. A filosofia está aí para isso, para explicar o que é ciência, de uma maneira que seja menos difícil de entender, mas mostre a complexidade do pensamento científico ao mesmo tempo.
O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Nossa existência é fruto do pensamento enquanto humanidade. Isso também nos diferencia dos demais animais. Assim, a nossa essência está na razão. Dessa maneira, justificamos nossa existência. Ou seja, a nossa existência está nessa propriedade racional do ser humano. Se você não pratica racionalismo, você está vivendo como uma planta. E a planta tá dando muito mais vantagem para a gente, porque está oxigenando, está transformando o ar num ar puro para a gente respirar. As coisas devem ser postas em dúvida. A origem dos pensamentos e das ideias. Lembra que eu fiz o exercício da origem da família na sua cabeça? Então, tudo que você acha que é verdade pode ser mentira. Ai, minha vida foi uma grande mentira. Porque você quis. E também porque você não tinha maturidade suficiente para fazer essas reflexões, é lógico. Quando você é criança é muito diferente, claro, né, galera? Então, olha só. Apesar que quando a gente é criança, a gente tem muita ânsia de saber o porquê das coisas, né? A gente é muito filósofo. Os pensamentos e ideias devem ser metodicamente estudados e buscar a fonte disso, da sua veracidade ou não. Se nossas opiniões surgem antes mesmo da nossa capacidade filosófica, que eu falei da diferença de infância, e científica, devemos desconfiar delas, repensá-las ou até abandoná-las. Então, se você teve uma concepção que você formou na infância, você mantém essa concepção até hoje sem refletir sobre ela, isso é imaturidade. A filosofia busca uma maturidade do pensamento, uma reflexão sobre aquilo, tá? Assim como nossa necessidade de viver bem se relaciona com o medo da morte, o conhecimento filosófico se relaciona com a racionalidade, ou seja, o bom aproveitamento de sermos seres inteligentes e pensantes e, consequentemente, uma vida social mais bem aproveitada e lógica. Não deixar as emoções daquelas ideias lhe abalarem, né? Parar para pensar racionalmente nas situações, tá bom? E não hesitar em abandonar uma ideia quando você percebe que é uma ideia anticientífica e irracional, tá? Sempre bom. Penso, logo existo. A nossa capacidade de dúvida não é, como era dito em tempos medievais, algo tentador que nos levará a ruínas, mas justamente o que nos levará à verdade filosófica. É parte disso que nos torna seres reflexivos. Algumas citações a mais aqui do filósofo. Viver sem filosofar é o que se chama de ter olhos fechados sem nunca houver tentado abrir. Ou seja, não é uma condição de cegueira, é você querer ser cego. Viver sem refletir tudo que você pensa e o que você faz a partir daquele pensamento é cegueira. Se quiser buscar realmente a verdade, é preciso pelo menos uma vez na sua vida que você duvide ao máximo que puder de todas as coisas. Se você quiser entender sobre si mesmo, inclusive, é bom se colocar nesse estado de dúvida. Tá? E é normal. Ter dúvidas é normal. Na verdade, o que não deve ser normal é a pessoa ter resposta para tudo. Quem tem resposta para tudo, tudo mesmo, você desconfia. Se você tem que desconfiar de si mesmo, porque em alguns momentos você adquire como verdade uma coisa que você aprendeu quando era criança e que pode ser uma grande mentira, imagina dos outros, né? Então vamos lá. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Se você está com um problema que demanda tempo para resolver, não adianta tentar resolver em 5 minutos. Nem se desesperar. Beleza? Mesma coisa, sei lá, uma pessoa está com um problema de obesidade muito grande e ela precisa emagrecer. Ela não vai emagrecer em um dia. Da mesma maneira que ela não se tornou obesa em um dia, né? Então é preciso paciência, tranquilidade, método e, é lógico, uma autocrítica, né? Continuando, para examinar a verdade é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida, inclusive as próprias ideias. Não é o suficiente ter uma boa mente, o principal é saber usá-la. Então é isso, meus queridos. Durante a tarde eu vou mandar as questões referentes à aula, beleza? Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima.